A Copa do Mundo, FIFA, conhecida também como Mundial de Futebol, é um campeonato mundial de futebol que ocorre a cada 4 anos e é o evento esportivo mais assistido em todo o mundo, superando até mesmo as Olimpíadas. Olá, bem-vindos ao Olha TV. Vamos falar hoje sobre Copa do Mundo ou Mundial de Futebol. Esse jogo que atrai milhares de telespectadores, de espectadores presenciais também, bem como dinheiro no mundo todo. O jogo de futebol, ou o fato de chutar bola, fazer alguma coisa semelhante ao futebol, já é muito antigo. Data-se de 3.000 ou 2.500 mais ou menos anos antes de Cristo na China. E depois, em 1848, a Cambridge University Football Club resolveu colocar algumas regras para fazer com que o jogo ficasse um pouco melhor, um pouco mais adequado, um pouco mais com cara de jogo. E essas regras foram adotadas pela Football Association em 1863, tornando então o jogo de futebol tal como nós conhecemos nos dias de hoje. Em 1928, na França, sob a tutela, sob a coordenação do presidente Jules Rimet, foi criado um campeonato mundial de futebol organizado pela Federação Internacional de Futebol Associados, reconhecendo aqueles grupos, aquelas seleções reconhecidas a esta associação. E o primeiro evento aconteceu 2 anos depois, em 1930, no Uruguai, onde o dono da casa, o país, a seleção do país, levou a taça. E o nome da taça fazia referência a Jules Rimet. E a partir da edição seguinte, a organização, a entidade, então, adotou o sistema de eliminatórias, fazendo uma pré-seleção de seleções de cada continente. Sendo assim, só entra para os Jogos Mundiais, para o Mundial de Futebol, as melhores seleções de cada continente. Hoje em dia tem um número limitado de participantes, são 32 seleções. Ao longo de todos esses anos, apenas 8 países foram campeões da Copa do Mundo, do Mundial de Futebol, e 5 desses títulos estão com o Brasil, ou seja, o Brasil é o maior detentor de títulos da Copa de Futebol. E o Brasil também é o único portador eterno da taça Jules Rimet, que foi conquistado com o tricampeonato em 1970, quando o Pelé ainda jogava. Aliás, o Pelé é o único jogador tricampeão do mundo em Copas de futebol, em mundiais de futebol. E o Brasil botou a mão na taça nos seguintes países. Em 1958, na Suécia. Em 1962, no Chile. Em 1970, no México. Em 1994, nos Estados Unidos, e em 2002, no Japão e Coreia do Sul. E as outras seleções que também já conquistaram o Mundial de Futebol são essas: Itália, 4 vezes, Alemanha, 4 vezes, Uruguai, 2 vezes, Argentina, 2 vezes, França, Inglaterra e Espanha, 1 vez cada uma. E o Brasil já sediou a Copa do Mundo em 2 ocasiões. A primeira foi em 1950, quando chegou até a final, mas perdeu para o Uruguai. E em 2014, cujo resultado ainda está muito fresco em nossas memórias, não é verdade? Levamos aquele show da Alemanha. E sediar a Copa do Mundo acaba sendo bastante controverso, porque uma das teorias é que o país que cedia a Copa do Mundo deixa um legado para a população, já que o local, as cidades que vão sediar os jogos precisam investir em infraestrutura, melhorando bastante a condição de vida para as pessoas que aí residem, sem falar também que atrai muita gente de fora, muitos turistas que fazem circular bastante dinheiro no país sede da Copa do Mundo. Mas a FIFA é conhecida como uma das entidades mais corruptas do mundo. A FIFA não paga impostos para o país em que está sediando os jogos, ao menos isso não aconteceu no Brasil, e ainda recebe dinheiro do governo, ou seja, nosso dinheiro público. Além disso, muitas obras que são feitas para melhorar as condições dos jogos são concentradas unicamente nos estádios de futebol ou em torno deles. E nós tivemos muitos casos assim no Brasil, de obras que foram iniciadas para melhorar o tráfego, alguma coisa assim, que não foram concluídas e que hoje estão sucateadas. Além de algumas obras que serviram apenas para enfeite, como é o caso da Ponte Estaiada em Curitiba, que foi construída num lugar
em que era desnecessário tal estrutura, porque essa estrutura é muito mais cara do que uma ponte comum, mas o objetivo ali era apenas construir um cartão postal. A eleição da Copa 2014 para o Brasil teve suspeita de fraude. E, além disso, quem ganha dinheiro, objetivamente, são apenas os jogadores, que na maioria já são podres de rico, e a FIFA. Aliás, as pessoas que vão trabalhar na Copa trabalham voluntariamente, ou seja, de graça. Falta também um pouco de seriedade no quesito cultural do país sede, porque a abertura do evento não é montada por uma pessoa nativa do país que está sediando os jogos, é montada por uma outra pessoa que estuda um pouco e faz alguma coisa dentro do padrão FIFA, ou seja, tem lá as suas razões de ser um pouco pífio em relação às Olimpíadas. E a música também composta, que vira tema do futebol, não é composta por compositores, por artistas do país sede e nem cantada por países também que recebem os jogos, como por exemplo a Copa de 2010, que foi sediada na África. A cantora da música foi Shakira. A música tema aqui no Brasil não foi composta por brasileiros, teve muito enfoque no Pitbull e na Jennifer Lopez. Apesar de ter ali uma participação pequena em relação aos dois, da Cláudia Leite, e a música da Copa agora de 2018, da Rússia, foi composta pelo DJ Diplo, que é estadunidense. E além disso, a FIFA não leva em consideração a porção de outras coisas, como por exemplo, ignorar completamente o fato de que a Rússia é um dos países mais agressivos em relação a homossexuais e que a única recomendação, ou melhor, a única atitude tomada em relação a isso foi recomendar os casais homossexuais a não demonstrarem afeto em público para não correrem risco de serem agredidos. Eu, por exemplo, estou aqui bem na atividade, né? Eu estou bem menininha. E é isso, da minha parte. Se você quer comentar alguma coisa, já sabe, vamos usar os comentários aqui embaixo para dar sequência à nossa conversa. E eu te convido para me seguir em minhas redes sociais. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá, um grande beijo. Tchau!